talvez um dos episódios com mais ação dessa última temporada de The Walking Dead. Um episódio que destaca muito alguns dos protagonistas e volta a destacar pessoas esquecidas como a Yumiko. E um episódio que conclui a história de um dos vilões, centrando o foco agora só em uma vilã específica. Pois é, bora analisar mais um episódio de The Walking Dead que tá sinistro e cheio de informações importantes. Você quer saber? Cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta, né, pra trazer mais um vídeo de análise de mais um episódio muito agradável, mais um episódio muito bom, que é o 20 dessa última temporada, What's Been Lost, o que foi perdido. E já sem enrolar, quero pedir muito que você clique no like, se inscreve no canal. Quero avisar que hoje, como toda segunda-feira, às 7 horas da noite, tem live comentando o episódio, interagindo com vocês. E claro, você que ainda não garantiu sua camiseta agora pro final da série, como essa aqui que eu tô usando, ou os modelos novos de Daryl, Rick e Michonne, o link tá embaixo na descrição, corre lá. E seguinte, né, vamos começar isso aqui e de cara, a primeira coisa que eu preciso falar é que é um episódio total de Carol e essa queridíssima aqui, que tava bem apagada, né? Yumiko, sim, as duas talvez são os personagens que tem mais destaque nesse episódio. Óbvio também que é um destaque dividido com o Daryl lá e o Lance também, que encontra o seu fim aqui. De cara eu já preciso falar que esse ator finalizou sua participação muito bem, deitando muito como Lance, mas como um foco específico na Carol, é mais um daqueles episódios que mostra que o grupo sem ela não seria nada, só que ao mesmo tempo mostra algo diferente. Esse episódio também mostra que a relação dela com o Daryl é importante, que assim como o Daryl e os outros dependem dela, ela também depende do Daryl. Se não fosse o Daryl ali também, ela tava lascada. Indo pra abertura, claro, né, com os famosos flashbacks ali, com narração da Judith, a gente tem o destaque, já um teaser de coisas que vão acontecer em questão de imagens, a Carol ali salvando a galera e tudo mais, já dando uma ideia que esse episódio ia mostrar uma empreitada dela nesse sentido. Mas no geral, a reflexão da vez aqui desse início é sobre os vivos talvez serem mais perigosos do que os mortos nesse mundo, mas ainda assim, sem os vivos, você não consegue seguir em frente. É mais ou menos isso que a Judith passa. E o início de tudo começa a focar nisso. A gente tem aqui Carol já preparando, né, pra poder fugir com a galera. E uma fuga bem legal seria, né, porque pode escolher até a qualidade do pão, da comida que ela quer. Mas esse é um episódio que já vem com o pé na porta com ação. Já de cara nas primeiras cenas pra mostrar que ia ter muita ação mesmo. A gente tem primeiro o sumiço do Ezequiel e o ataque a Carol, né, a tentativa deles de pegar todos. E assim, um ponto a se comentar é que finalmente a gente tem a resolução sobre uma cena que eu tinha vazado pra vocês no dia de gravações e que a gente não sabia o que era a gravação lá na faculdade, no dia que eu cheguei de carro. Era essa cena aqui da Carol saindo aqui desse prédio e correndo, avançando. Era somente isso a gravação do dia, mas no geral pra história, uma coisa que eu preciso falar aqui é que o roteiro poderia ter feito a personagem ser mais badass ainda nessa cena, ser muito mais louca. Ao invés dela só correr, como ela tem um arco e flecha aí, ela poderia lá na frente claramente dar um tiro e acertar um deles já e facilitar a vida. Não é bem uma crítica, mas é uma sugestão de como a cena ia ficar ainda melhor. E a gente vai pra essa vibe investigativa, com a revelação de quase todos capturados, dando uma ideia, inclusive, já posso adiantar nesse episódio, que, por exemplo, Negan e Maggie foram capturados. Que são dois personagens que agora, quando eles não aparecem na série, eu sinto um pouquinho de falta, mas tudo bem. A gente já tem o Daryl resistindo, lutando, mostrando que eles não se entregam e não são facilmente pegos. Mas claro, se Pamela Milton já tinha sido consolidada como a próxima grande vilã, se já estavam crescendo ela como uma pessoa que manipula muita coisa, aqui começa um novo jogo. É até uma coisa que eu disse na análise do trailer desse episódio. Se no episódio 19, a pessoa que recebeu a chantagem e a manipulação da Pamela foi o Mercer, que tinha que escolher entre capturar o Eugene ou salvar a irmã dele, agora aqui Pamela já se direciona a outra pessoa, que é um grande destaque aqui também. E o Yumiko, que eu simplesmente amei essa cena de chegada dela, mostrando a imposição da personagem, mostrando que é uma personagem que não tem medo. Ela chega no gabinete arregaçando tudo, pé na porta e tudo mais. E o interessante dessa cena é que aqui é provado pra gente que a Pamela não entregou tudo, tipo assim, ah, vou parar de manipular minha imagem pro público, vou entregar que eu sou vilã mesmo. Ela ainda não se entregou, ela continua nas estratégias de manipular a população e enganar. Aqui claramente ela revela qual que é a justificativa dela do porquê capturou as pessoas. Ela basicamente
basicamente capturou eles porque ela quer manter a ordem e a imparcialidade no julgamento do Eugene. E daí a gente direciona pra algo importante, que é uma das cenas também, né, que eu mostrei o dia que tava sendo gravado pra vocês, lá da universidade, mas que é importante pra mostrar o posicionamento do Tommy, irmão da Yumiko, de forma que gera uma raiva pra gente que tá assistindo e torcendo pros sobreviventes, porque ele aqui simplesmente é o cara que fala, olha, você tem que sacrificar o Eugene, não tem como, é a melhor opção pra você fazer. E ele aceita isso na maior tranquilidade, como se fosse uma resolução fácil, só que o interessante é que você tem que pensar também que esse cara, ele não tem um mínimo de empatia e nem teve o tempo suficiente de contato com essas pessoas pra poder ter o mesmo amor e preocupação que a Yumiko tem. Então pro Tommy é super fácil decidir. Só que a partir de agora do que aconteceu no final, a loucura que a Yumiko fez, você já pode imaginar que, assim, não vai dar bom, né? Eu não dou muito tempo de vida pro Tommy, não. Ele ia aparecer morto aí do nada, um acidente, de repente, Um ponto interessante também é uma inserção da Connie tímida que dá uma força a mais pra personagem, pra mostrar que nem todos foram capturados com facilidade. Ela é uma das que conseguiu, assim, fugir. Mas logo depois disso, o episódio já explica que ela foi capturada. E claro, vamos falar do outro que é um dos muito importantes nesse episódio, que o ator foi bem demais, o Lance. A reintrodução dele aqui, completamente perturbado e tudo mais, é uma cena muito louca, é uma cena completamente doentia e uma cena que mostra muito da frieza. Nesse episódio, no geral, mostra muito da frieza de Daryl e Carol. As resoluções e tudo como termina mostram que Daryl e Carol já não tem mais nada a perder. Eles já cansaram desse negócio de pensar, vamos pensar no bem comum e não sei mais o que. Eles cansaram. Antes tinha isso, agora nem pensa mais. Antes tinha, vamos prender, vamos reeducar a pessoa, tipo o que fizeram com o Negan, né, em Alexandria, mas agora não tem nem conversa mais. O final do episódio prova muito disso e eu vou falar mais depois. Voltando nessa cena, uma coisa muito importante que eu preciso falar é que o Daryl é bem bruto com o Lance, o que gera uma sensação quando a Carol chega de que ela vai ser uma pessoa calma. Não, Daryl, calma, vamos conversar. Dá uma ideia de que ela vai só trocar um diálogo, mas quando ela chega, ela só manda. Olha assim, infelizmente, a gente não vai poder te deixar vivo, entendeu? Então eu vou ter que te matar aqui se você não falar. É muito bom isso aqui. E claro, indo para um outro foco do episódio, tem um negócio aqui que é um vazamento que eu tinha contado antes e muita gente esqueceu, e que eu preciso ressaltar que ela vai continuar aparecendo, que é a substituta da Max, né, a Kathleen. Eu vazei pra vocês lá no início do ano que essa personagem estaria presente, inclusive mais pra frente, não vou contar mais, que às vezes você tá vendo esse vídeo e não quer spoiler, mas aqui volta a ressaltar muito esse negócio da Pamela querer continuar passando imagem boa pra população, ela escrevendo o roteiro do que vai acontecer. Isso aí direciona a gente pra um momento que eu acho que é o decisivo dela se tornar vilã mesmo, que é aqui, quando ela encontra os restos do Sebastian. É o total momento que o Lance passa o bastão. Eu não sou mais o vilão, você que é agora. Principalmente com o fato dele deixando a moeda. E eu falo pra você, quando eu vi essa moeda, quando eu vi o que aconteceu aí, eu já tirei um pouco das minhas dúvidas, porque no vídeo de spoilers desse episódio eu contei que a gente tinha dúvidas se o Lance poderia morrer aqui ou era mais pra frente, porque a gente sabia que ele ia morrer. Mas quando eu vi que ele ali já se consagrou inimigo da Pamela, eu já concluí, falei, não, ele deve morrer aqui mesmo. O que é muito importante, mas agora eu preciso falar do que Eugene se tornou, porque aqui a gente tem um ponto importante sobre ele, um ponto que inclusive destaca muito, meu querido. Ele como uma pessoa que já aceitou a morte, ele já aceitou o destino dele, ele mesmo ressalta isso. Uma coisa importante aqui também é que ele tem pelo menos uma coisa que resta que ele pode fazer, que é o que ele passa pra Yumiko, e é o ponto principal pra Yumiko tomar a decisão no final, que é tentar devolver um pouco de fé pros amigos, que é o que ele transmite pra Yumiko. Isso eu acho que foi primordial na decisão dela de mudar o discurso, de não querer seguir as regras da Pamela. Tipo, a cena em si eu gostei muito, que mostrou mais valentia da personagem, porque começa parecendo que ela vai seguir todo o discurso, mas no final tem a quebra, que é o momento que ela coloca tudo a perder, né? E a gente deve ver as consequências disso já em breve. E a gente volta com mais Lance e Carol, né? Umas cenas bem escuras, mas que pelo menos a parte do que a gente precisa ver na cena não é tão importante. Aqui o mais importante é o diálogo, porque quando aparecem os zumbis em si, eles conseguem resolver e tudo mais. Mas o que eu acho que o mais importante aqui é a reflexão que o Lance traz sobre a questão de revolução, sobre a questão do que o pessoal dos sobreviventes ali realmente quer. Esse ponto aqui, para algumas pessoas que acreditam que o grupo do Rick são os reais vilões de tudo e tudo mais, fortalece muito a tese dessas pessoas. Porque aqui, junto com a decisão deles que eles tomam no final, fica muito claro que Carol e Daryl, principalmente, tomam a decisão de não querer ajudar a Commonwealth nem nada, que se lasque tudo e todos, que o que importa é o grupo deles. Esse episódio deixa bem claro, e eu não tô falando que é certo ou errado, não. Eles já passaram por muita coisa e já cansaram de ter que pensar no próximo, só que assim, isso entra muito em conflito, e a série continua batendo nessa tecla de que tá muito em conflito com os ideais de outros membros do grupo. Por exemplo, o Ezequiel, que nos outros episódios ressaltou muito a vontade dele de revolução, a vontade de ajudar as pessoas,
pessoas ali e tudo mais. E claro, Judith, que liga muito com o Rick. Sim, os ideais deles seriam completamente contrários. O próprio Rick, se tivesse ali, teria uma posição contrária. É um ponto muito interessante de se refletir. Coloque nos comentários o que você acha sobre isso. Seguindo isso, é claro que eu tenho que falar do Daryl sendo o salvador, né? Que destaca muito que por mais que a Carol seja muito autossuficiente, ela ainda precisa de outros, como o próprio Daryl. Essa relação deles ainda depende um do outro. Mas aí vamos pro final. As maiores revelações, inclusive algumas coisas que a gente não imaginava. Como, por exemplo, a revelação do trem. O trem de trabalhadores de Commonwealth, o trem de suprimentos para expandir os áreas da comunidade, expandir as relações. Sim, meu querido, um trem que inclusive meio que revela o que estava por trás ali dessa necessidade do Lance na comunidade. Só que aí que tá o ponto, não tá resolvido essa questão do porquê Commonwealth precisava do Lance. Não tá. Ele conta sobre esse projeto deles de expansão e tudo mais, mas você não consegue ver o porquê ele seria tão importante, sendo que ele falou de alianças lá no outro, e o porquê que ele morrendo ali deixaria e ferraria tudo. Então tem muito mais além sobre isso e eu vou trazer sobre isso no vídeo de referências, o que pode ser o significado e como que se liga. Fica ligado aqui no canal pra você não perder. Seguindo, a gente tem a morte do Lance, né? A gente tem a revelação de Daryl e Carol sendo mais frios cada vez mais, que eles não estão querendo poupar ninguém mais, e também a revelação de que o Lance também não tinha virado pro lado bom. O fato dele andar ali e tentar pegar a arma de surpresa pra atirar é um ponto que confirma que ele só tava esperando uma oportunidade pra acabar com eles e ter sua redenção ali em relação a Pamela, porque ele levaria os dois e falar, ó, eu traí você, mas era pra uma boa causa, era pra poder pegar ele. Esse cara é malandro e essa morte dele foi legal, eu achei satisfatória. Assim, um ponto, preferia que fosse mais intensa, mais pesada de assistir, tipo, o Daryl arrancando a cabeça dele e tal, preferia. Só que tá certo, isso tem que ser gradativo. Os personagens estão frios, estão matando, mas não tem que ser tão frio assim, a ponto de lá arrancar a cabeça do cara, né? Mas a cena final que é bem reveladora e bem curiosa. A revelação de onde os sobreviventes estão, eles no ônibus, e inclusive sendo sedados, um por um, aplicando um negócio neles ali. Filho, a incógnita gigantesca que fica, talvez uma das maiores. Os caras estão com um saco na cabeça, já não dá pra ver onde eles estão indo. Por que o sedativo? O que é esse sedativo em si também? Pra onde também eles estão sendo levados, né? Assim, quem acompanha os spoilers do canal sabe pra onde. Mas antes desse destino final, eu te garanto que vão ter algumas outras coisas a se passarem ali no episódio 21. Inclusive agora com Daryl e Carol na rota de colisão pra eles, porque eles só vão esperar o trem passar pra poder seguir o trem. Pois é, se esse episódio mostrou os desfechos ali em Commonwealth, o próximo episódio é com foco em quem tá preso, o que eles estão passando. É, meu querido, mais um episódio muito bom. Eu achei assim, que é um episódio que funciona um pouco parecido com o 17, que a história anda de forma média, não anda tanto, mas também não anda pouco, mas o principal disso é que é um episódio de ação, é um episódio com mais movimento, loucura, e assim, com certeza pra mim é um episódio melhor do que o 19, lá tem a variante, mas aqui tem muito mais coisa interessante na minha opinião. Tem ali seus defeitos, algumas coisas que poderiam ter melhorado, a morte do Lance em si poderia ser um pouco melhor, por isso eu vou dar uma nota ainda alta, mas tirar uns décimozinhos. A nota é 9.7 na minha opinião. Mas de qualquer forma, segue muito bem pra esses episódios finais, por enquanto nenhum episódio com grau de decepção ou alguma coisa assim, porque quando chega nos episódios mais do meio, tende a ficar mais lento e tudo mais, e agora pra esses episódios finais não tá acontecendo isso, e é isso que é bom. Escreve aí nos comentários o que você tá achando, qual que é a sua opinião sobre tudo, fica ligado pra análise do trailer do próximo e tudo mais, clica no like aí, me ajuda muito na divulgação, e se inscreve, compartilha com os amigos que essa semana agora tem vazamento aqui no canal, importante. No mais é isso aí, um abraço, fui!